Questão de estatística, que é uma questão tranquila, mas olha que interessante, um detalhe que você tem que estar atento na hora de fazer a prova. Ele diz que x é uma variável aleatória qualquer que representa a altura em centímetros de aluno no curso de estatística. Uma amostra com 8 alunos. Lembra o seguinte, a amostra, depois eu vou te dizer o porquê que isso aqui faz a diferença. Uma amostra de 8 alunos, observe o seguinte, aí está aqui os 8 dados referentes à altura desses alunos. Aí o que ele quer? Respectivamente, ele quer a média, ele quer a variância, a mediana e a moda. Primeira coisa, quando ele pede mediana, mediana é uma medida de posição, ou seja, é o dado central que fica exatamente no meio da distribuição. Só que você não pode simplesmente pegar os dados que está aqui no meio do jeito que está aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é escrever esses dados em ordem crescente. Então vamos lá. O menor dado é 160. Depois 162. Depois 162 de novo. Depois de novo. Tá vendo? 160 já foi. 162, 162, 162. Agora o próximo. 167. Depois 169. Depois 175 e por fim 179. Agora sim, são 8 dados, 8 dividido por 2, 4. Então, 1, 2, 3, vou pegar o quarto dado e o quinto dado. Porque se eu pegar só o quarto, vai ficar uma assimetria aqui. Então, quando a quantidade é par, eu vou precisar pegar o valor que fica na metade mais o seguinte, né? Próximo. E fazer a média, ou seja, vai pegar 162, somar com 167 e dividir por 2. Quando vocês fizerem isso, vocês vão achar 164,5. Esse é o valor da mediana, não é da média. Então, esse aqui é o valor da mediana. Então, a mediana é a terceira informação que ele quer. Por eliminação, a gente elimina A, B, já elimina D. Então, fica somente entre C e a E. Né? Porque eu peguei o quê? O dado central, que é a mediana. Agora ele quer o quê? A média. A média é simplesmente somar todos os dados e dividir pela quantidade. São 8 dados, então eu vou somar todo mundo aqui. Então essa soma total aqui. Se eu fizer isso aqui, vai me dar 1.336 dividido pela quantidade de dados, que é 8. O resultado disso aqui é 167. Então tá aqui, ó. A primeira informação que ele quer é o quê? A média. Então tá aqui, a média 167. A terceira informação é a mediana. Terceira e mediana. 164,5. A moda numa distribuição é o termo que aparece em maior quantidade. Se vocês observarem, 162 aparece 3 vezes aqui. Então, há uma amostra que tem como moda o valor 162. Então, 162 é a moda. 164,5 é a mediana e a média 167. A variância eu não vou calcular. Eu vou mostrar para vocês como é que se calcula, mas não é necessário. Porque veja, a variância ela dá muito trabalho. Que a variância ela é calculada dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A variância você vai pegar o somatório, esse símbolo é o somatório, de todos os termos, variando do primeiro até o enésimo termo, até o último termo, que nesse caso é 8, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada termo desse aqui, subtrair da média, pegar essa diferença, elevar ao quadrado, depois de você somar todas essas desses quadrados dessas diferenças, você vai dividir por n menos 1. Por quê? Como é uma amostra, a razão aqui tem que ser n menos 1. Se não fosse uma amostra, se fosse os dados mesmo de forma ampla, então seria apenas n. Como é uma amostra, então é n menos 1. Ou seja, eu vou pegar 160, subtrair da média, que é 167, o resultado é elevar ao quadrado, somar com 162, tirar da média, o resultado da diferença é elevar ao quadrado, e vou fazer isso 8 vezes. Pegando isso, eu vou dividir por 8 menos 1, ou seja, dividir por 7. Vai dar um trabalhão e não vai ser necessário, porque por eliminação eu já determinei a média e determinei a mediana.
Ou seja, eu já fechei aqui a letra E, sem precisar até mesmo calcular essa variância aqui. Então, lembrando, a variância é você pegar cada termo, subtrair da média, o resultado é elevar ao quadrado, você vai somar todas essas parcelas e o resultado você vai dividir por n-1, ou seja, são 8, então vai ser 8 menos 1, que é igual a 7. Então você vai somar todos esses quadrados dessas diferenças e vai dividir por 7. Se você fizer isso, você vai achar 48 aqui. Mas nesse caso, não vamos fazer porque é um desperdício de tempo e não tem necessidade. Porque calculando a média e a mediana já foi suficiente para determinar a resposta dessa questão. Então é isso aí.